O sacrifício de crianças, tema que muitos classificam como absurdo ou prática nefasta, mas que tanto em tempos antigos, como nos tempos modernos, continua se sacrificando crianças inocentes e sem nenhuma chance de defesa. Na antiguidade, a adoração através de sacrifícios a divindades pagãs era uma prática comum, e o mais impressionante é que esses povos que cultuavam esses deuses sacrificavam suas próprias crianças, contrariando os desígnios do nosso Deus Altíssimo, que sempre deixou bem claro o quanto repudia essa prática. Como vemos em Levíticos 20, 2-5, onde a lei de Moisés prescrevia a pena de morte para aquele que entregasse seu descendente a Moloque. Moloque, ou Baal. Esse demônio é conhecido com várias outras denominações dependendo dos povos e das culturas de cada um deles, mas as características são muito semelhantes. Poderemos fazer futuramente um vídeo falando especificamente de Moloque, Baal. Não se esqueçam, é claro, de se inscreverem no canal e deixarem seu like. Há diversos relatos históricos, onde se descreve, dependendo da cultura e da época, diversas formas de sacrifícios de crianças. Como, por exemplo, os astecas sacrificavam suas crianças abrindo o seu pequenino tórax e arrancavam o seu coração ainda batendo, isso em adoração ao Deus Sol. Os incas sacrificavam suas crianças ao Deus Inti, também conhecido como Deus Sol. Coincidentemente, Baal também era conhecido como o Deus Sol. A adoração a Moloque ocorria em diversas localidades, mas uma se destaca por estar situada na terra de Israel. Época em que era governada pelos cananeus, esse local era conhecido como Tofete, Vale de Rinom ou Vale do Inferno, ou Geena. Situado geograficamente na parte mais baixa de Israel, essas crianças eram levadas até este local pelos seus próprios pais e entregues para que fossem consumidas pelo fogo. Gritos aterrorizantes de uma dor terrível eram abafados por som de tambores. Sim, tambores. Os sacerdotes de Moloque tocavam fortes esses tambores, para que os gritos dessas pobres crianças não fossem ouvidos. Pois é, os mesmos tambores que hoje se escuta nas celebrações pagãs, originalmente tinham esse propósito. Essa prática terrível também ocorreu com uma parte do povo de Israel, e até alguns reis de Israel se corromperam e se curvaram a esses deuses pagãos, como foi o caso do rei Manassés e o rei Acás. 2 Crônicas 28, de 1-3. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Moloque e Baal, com a promessa de vida longa, prosperidade, colheitas fartas e vitórias nas guerras, a quem oferecesse seus filhos, para que fossem consumidos ainda vivos, pelas chamas ardentes do fogo a Moloque. Em uma morte tão terrível que beira ao imaginável, mas vamos ter uma pequena ideia. Com o seu pequeno corpo sendo consumido em chamas, sua pele ainda tão fina e macia começa a se desgarrar dos ossos. O couro cabeludo se dissolve por completo. O crânio então se apresenta com várias fissuras, e em muitas das vezes a calota craniana explode pela pressão dos gases, a massa encefálica se expõe e mostra o tecido cerebral cozinhado. Você consegue imaginar o sofrimento de um ser humano diante desse processo? Agora imagine uma criança indefesa e levada pelos seus próprios pais para o encontro de uma morte tão terrível. Já em várias outras passagens bíblicas, Deus nos mostra claramente o quanto repudia essa prática, como vemos em Jeremias 19, de 3-6. Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei,
nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Rinom, mas o vale da matança. As imagens que vocês verão a seguir é de um sítio arqueológico encontrado no Peru, um cemitério de crianças sacrificadas pelos povos antigos que ocuparam aquela área no passado. Vamos refletir um pouco. Você acredita realmente que o sacrifício de crianças é uma prática que ficou em um passado distante e que nos tempos modernos essa prática não se repete? E assim como você adora o nosso Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, será que não exista nos nossos tempos adoradores de Baal? Qualquer semelhança acredito ser apenas mera coincidência.